para a leitura da Palavra de Deus. Leia comigo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vá lá no capítulo 4, no verso 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Vivemos um tempo no qual não acredito que haja uma forma de vencer as batalhas, as lutas, as dificuldades que não seja estando aqui hoje na casa do Senhor. Eu quero ouvir um amém a quem concorda a isso. Mas temos visto também dentro da casa do Senhor muitos desanimados, muitos prostrados, muitos, não que não vamos desanimar, não é isso, mas precisamos nos levantar e continuar a nossa caminhada, a nossa responsabilidade. Não falo só com a vida da igreja, mas com a nossa família, com o nosso trabalho, com aquilo que são projetos que Deus colocou ao nosso coração. O que Deus quer falar com a igreja hoje, trata-se de motivação, trata-se de esperança, trata-se do renovo da fé. Na sexta-feira, quando eu tratava de estudar sobre essa palavra, caiu exatamente dentro da temática que o bispo tratou nesta manhã, em capítulos, em textos diferentes, mas com o mesmo conteúdo, né? Por isso que eu creio que Deus queira falar sobre isso neste domingo com a vida da igreja. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, lá no verso 7, vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em o que, igreja? Vasos de barro. Para quê? Para que, igreja? Excelência do poder de Deus, não de nós. O interessante é que aqui Deus já está nos colocando no nosso lugar. Nada é nosso. Nós não somos capazes de nada. É tudo dele. O poder é dele. Nos resta apenas fazer tudo em excelência. Cuidar do cônjuge com excelência. Trabalhar com excelência. Produzir com excelência. Cuidar dos filhos da melhor forma possível, com excelência. E no lugar dos filhos também sermos o que, igreja? Excelentes. E sermos crentes o que, igreja? Excelentes. E termos uma vida espiritual de vida com Deus, com que, igreja? Excelente. Quando parar para lermos a Bíblia, lermos com o quê? Com excelência. O que é isso, pastor? Excelência é colocar Ele em primeiro lugar. Parar agora com as nossas preocupações, que elas existem, elas estão aqui, estão nos nossos pensamentos, o nosso cérebro vai fazer ela voltar a todo momento, não tem jeito. Mas é parar agora com as preocupações e se ligar no Senhor. Nós vamos fazer uma oração agora. Entregue tudo ao Senhor verdadeiramente, ou seja, com excelência. As lutas, as dificuldades, os medos, a enfermidade que te assola, os cobradores, talvez pela falta de recurso, de emprego, muitos estão desta forma. Um dia desses eu fui ler o Jornal do Comércio na internet, eu me assustei. Me assustei com os índices e números de falências, de empresas quebradas. O número de desempregados só aumenta, o número de suicídios, então, só Jesus, mas não pode se tratar desse assunto, senão isso pode mobilizar até mesmo um incentivo, né? Então não se trata desse assunto, mas a verdade é que isso está acontecendo também com o povo de Deus, então precisamos tratar. Deus está querendo falar conosco, porque Deus é o nosso consolador. Então eu peço agora que você feche seus olhos para que você possa buscar ao Senhor e oremos. A palavra foi lida, Deus. Nos resta agora ouvir a Tua voz, não mais a nossa vontade, mas o Teu querer.
Não serei mais eu, mas será o seu Espírito Santo a nos conduzir. Fala com o teu povo aqui nesta noite. Dá direção, dá estratégia, nos convence, nos exorta, nos faz mudar daquilo que precisamos, Deus, mudar. E não há jeito de mudar se não for pelo Senhor, pelo teu toque. Por isso a tua igreja te entrega de forma excelente, ou seja, em totalidade a ti, Deus, para o teu agir, para o teu falar, para o teu mover, e que no final deste culto possamos retornar à nossa casa reabastecidos da fé e esperança que precisamos ter em Cristo Jesus, como diz a tua palavra. Deus, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está cuidando daquela luta, daquela batalha. O Senhor está nos retirando daquele medo, daquele desânimo, Pai. Só o Senhor, só Deus pode mudar o quadro da nossa história, da nossa vida. Por isso entregamos, Deus, a nossa vida, a nossa família, o nosso emprego, os nossos projetos, os nossos filhos, o nosso casamento, entregamos a Ti, Deus. Muda aquilo que precisa ser mudado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 10, se você puder, vai um pouco mais à frente, só para a gente complementar aqui a leitura. Vai dizer assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, né? Isso vai chegar a hora, todos nós, para que cada um receba segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. Por que eu estou lendo aqui essa passagem além do verso que eu já li? A Bíblia aqui está nos dizendo que um dia chegará um momento no qual receberemos segundo aquilo que fazemos. Há um alerta de Deus aqui nesta passagem, que a primeira pergunta que Deus está a fazer aqui à igreja nesta tarde é exatamente essa: será que eu tenho feito o bem? Ou será que em algum momento eu não estou fazendo algo que não seja bom, ou seja, algo que seja ruim, algo que seja o mal? E às vezes Deus tem que nos dar uma sacudida, sim, porque no que depender de nós estaremos sempre com razão em tudo, né? O outro está sempre errado, eu estou sempre certo. E quando achamos que estamos certo, nós achamos também que está tudo bem. O que eu entendo aqui nesta passagem é que Deus está a dizer à igreja aqui, a mim e a você nesta tarde, é o seguinte: não está tudo bem nada, não está. Porque se tivesse tudo bem, aquele conflito lá na tua casa não estaria acontecendo, haveria paz. Se estivesse tudo bem, aquele problema gerado no teu trabalho não estaria existindo. Ou se estivesse, Deus já estaria agindo. Se estivesse tudo bem, a tua postura com a tua igreja seria outra. Se estivesse tudo bem, a tua ligação com o Senhor, a tua busca de intimidade, a sua leitura bíblica, a sua meditação diária que é necessário ter, seria diferente do que realmente é. Se estivesse tudo bem, você estaria servindo na casa do Senhor com os dons e talentos que Ele colocou à nossa disposição. Então às vezes nós achamos que esta palavra não é para nós, às vezes nós entendemos que está tudo bem, mas na verdade não está. Foi isso que eu entendi, Deus falando comigo, me incomodando a tratar deste assunto com a igreja. E às vezes usamos as desculpas que a quantidade de lutas, dificuldades, os embates da vida nos levam a ser assim. Eu entendo que há desafios, sim, há tribulações que temos vivido nos relacionamentos interpessoais, sim, mas não podemos aceitar como igreja, como crente, como filhos de Deus, não podemos aceitar ser tentados
a desanimar. É essa igreja que eu tenho visto. Somos tentados a desanimarmos. E quando desanimamos na fé, quando perdemos as esperanças, aí começa a nos dominar um desespero. E é isso que o diabo quer. O diabo quer nos descontrolados, porque descontrolados, desesperados, nós falamos o que não devemos, nós fazemos o que não deveríamos, nós agimos de formas a somente piorar as situações, e Deus não tem como agir, Deus não tem como operar, Deus não tem como operar os seus milagres sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as lutas, os conflitos. Um tempo de crise que não acaba, meu Deus, não vejo a hora de ler uma notícia que diz assim: as empresas começaram a se levantar, os empregos começaram a ser abertas as oportunidades. Eu não vejo a hora de ler uma matéria que diga assim: as famílias voltaram a ter o teu potencial, não de compra, não de aquisições, mas poderem pagar as suas dívidas, honrar o seu nome. Quantos homens estão assim, gente? Demais. Mas que haja controle, que haja fé, que haja esperança no Senhor. E se houve um homem que enfrentou lutas, dificuldades, que viveu aflições como nós temos vivido, e na minha visão muito maiores, foi na sua vida o apóstolo Paulo, em especial, que eu tenho estudado, tenho meditado, e nessa carta ele nos relata um pouco dessas aflições que ele viveu. 2 Coríntios 4, verso 8, nós vamos ler algumas lutas que ele viveu. Ele diz aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Vamos ter perplexidade diante das notícias que nos passam na TV, sim. Vamos viver meio que desesperados diante de quadros que, se não acontecerem na nossa casa, nós vamos ver sim dos nossos amigos e familiares e parentela, sim. Mas aqui diz assim: porém não desamparados, ou seja, Deus está no controle de tudo e está a nos amparar, sim. Ainda vai dizer o final do verso: abatidos, porém o que, igreja? A palavra nos diz que nós não seremos destruídos. A palavra está a nos dizer aqui que o nosso casamento não será destruído. A palavra está dizendo aqui que a nossa família não será tocada, não será destruída. A palavra está dizendo que a nossa carreira profissional, que as nossas finanças não será destruído. Eu entendo que a palavra de Deus está dizendo aqui nesta tarde para você que os teus projetos, que os teus sonhos não serão destruídos. O teu ministério não vai ser destruído. Deus está a te forjar, a te preparar ainda mais. E quando Ele chegar, meu Deus, a bênção será cada vez maior. Não para a sua glória, mas para a honra e glória de Deus. Ele está a preparar homens e mulheres ao serviço do reino, sim. Eu creio numa igreja que se envolve, que se prepara, numa igreja que se coloca à disposição, numa igreja que Deus faz a cada dia crescer o número de pastores, crescer o número de diáconos, de obreiros, de líderes de ministérios, crescimentos de dons e talentos, como eu tenho orado a Deus por isso. Mas eu não falo aqui só de igreja. Que você cresça como homem, que você cresça como mulher, que você cresça como marido, como esposa, como filhos, que haja um respeito dentro da tua casa, que haja paz constante. E como é que pode haver paz diante das lutas, embates, conflitos, sem a presença dos anjos do Senhor, sem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida? Então comece aí a conversar com o Senhor. Deus, me ajuda na minha luta, me ajuda na minha crise, me ajuda, Pai, diante dos pensamentos negativos que eu tenho tido. Muda isso, muda essa história.
muda a condição dos meus projetos, que eu não vejo mais condições de acontecer, mas aqui está dizendo: não serão destruídos. É nessa palavra que eu me apego, é nessa condição aqui que a Bíblia nos mostra que eu seguro a minha vida, seguro o meu ministério, seguro com firmeza a minha família, seguro os meus projetos, para que o meu desânimo, a minha dor, a minha luta não me faça desanimar, não me faça me descontrolar, porque como homem nós somos naturalmente, é normal, é natural, nós somos ansiosos, queremos tudo na mesma hora, no mesmo tempo, não esperamos o agir de Deus, não esperamos o tempo certo do Senhor. Mas nesta noite Deus fala aqui com a igreja: mantenha-se perseverante, mantenha-se animado, porque essa fase vai passar, isso vai acabar. O teu casamento vai voltar a ser o que era, assim, em nome de Jesus. Ainda vou dizer, vai ser melhor do que era. Mas precisamos ter fé, precisamos ter esperança, precisamos ter compromisso com o Senhor, precisamos ter compromisso com o casamento. Não é paradão lá no teu canto, de cara fechada, de bico estampado, de insatisfação, de palavras duras e grossas que vai resolver alguma coisa. Não. Marque um gabinete, procure um diácono, um líder, procure um ministério de casais, faça alguma coisa em prol da sua família, da sua casa. É isso que temos que fazer. 2 Coríntios 11, vai lá no verso 23. Eu quero mostrar aqui, eu sei que a maioria aqui já tem consciência, já sabe disso, mas olha a condição que vivia esse homem nesse tempo dele. No verso 23, na parte B do verso, diz assim: eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões. Ele fala aqui sobre o tempo que ele ficou preso, em açoites sem medida, em perigos de morte. Olha a condição desse homem. Muitas das vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente. Olha que interessante o que diz aqui a palavra do Senhor acerca desse homem. A preocupação com todas as igrejas. Era um bispo. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. A Bíblia aqui está dizendo que é normal, é natural, humanamente falando, que tenhamos o nosso momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de lamento, um momento no qual nós pedimos a Deus: Deus, me dá um descanso, Deus, me ajuda, Deus, manda o socorro, Deus, me dá uma direção, me dá uma estratégia. É natural que isso aconteça assim. E Deus age quando nos colocamos no nosso lugar e deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Não mais falamos, não mais agimos, não mais nos precipitamos, mas entregamos ao Senhor nosso Deus toda a nossa vida. É isso que nós viemos fazer aqui nesta tarde, nesse início de noite. Nós viemos dizer ao Senhor: Senhor, Tu és o grandioso, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus que vai mudar essa história, Tu és o Deus que vai me dar vitória nesta luta.
para de tentar encontrar uma solução, para ouvir Deus falar com você, e Ele tem falado semana após semana, mas por causa da nossa frieza, da nossa dureza, dos nossos conceitos, nos esquecemos que há uma Bíblia a falar conosco, que há um Espírito Santo que está a nos incomodar. Ele está aqui sim a nos chacoalhar, a querer nos fazer acordar, porque é assim que a igreja se encontra hoje, meio aqui dormindo. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se é essa a tua condição, se é essa a situação, é com você que Deus fala nesta noite. Eu creio que Ele aqui nos afirma algumas vezes nesse trecho que Ele não desfalecia, ou seja, Ele não se entregava, Ele não se desistia. Há crentes, há um povo de Deus que prefere sim pela dificuldade se trancar num quarto. Entendo isso ser normal, natural, faz parte. Mas há uma igreja aqui a cultuar a Deus. Então, quando essa dor chegar, quando essa tristeza tomar conta, quando esse lamento chegar ao teu coração, chegar à tua mente, levanta, toma o seu banho, põe uma roupa, a melhor que tiver, e vem para a casa do Senhor louvar ao Senhor, cantar hinos a Ele, dar aleluias, dar glória a Deus. Por maior que seja a dificuldade, vença. Mas a segurança, pastor, vença a insegurança das ruas. Peça uma carona, dá um jeito, mas vem para a casa do Senhor, vem pedir renovo, vem dar as mãos ao irmão que está ao seu lado e orar pela vida dele. Ele vai orar pela sua, e a Bíblia diz que quando nós paramos para orar pelos outros, é aí sim que somos abençoados. Não é só orar por nós, mas orar pelo outro, orar pelo irmão, preencher aquele espaço que Deus nos deu ali naquela torre de oração. Sexta-feira os homens estiveram lá à noite, fizeram uma mini vigília lá. Estou sabendo que Deus agiu, houve um pequeno grupo lá, um embate, um debate, uma fala, e Deus agiu poderosamente, porque ali uns oravam pelos outros. Encontre tempo para isso, encontre tempo para ouvir ao Senhor. Está nervoso, está chateado, está vendo uma luta, tranca-se no seu quarto, só você e Deus. Põe aquele louvor que você gosta, cante louvores, converse com o Senhor, se derrame sobre o colo de Deus. Coloque essa luta, essa necessidade, esse pedido, essa oração, coloque nas mãos do Senhor. Se a cura que você precisa, abra o teu coração e mostre a Ele o quanto isso tem te afligido. Se é uma depressão, se é uma opressão, seja o que for, você tem consciência disso. Entregue a Deus, mude a sua vida. Ouça o que Ele aqui está falando com cada um nesta igreja. Sejamos movidos pela sua palavra, não mais pela nossa visão, pela perspectiva que temos, e é sempre a pior do que ela realmente é. A primeira coisa, quando alguém chega a um gabinete, a um aconselhamento e está descontrolado, a primeira coisa que eu faço: para de falar, para de bradar, respira fundo, respira aí umas 5 vezes. Na quinta vez parece que o semblante já mudou, parece que as coisas já... Aí eu peguei isso para mim. Quando eu estou nervoso, estou chateado, estou para falar uma besteira, ela está aqui, ela está para sair, eu paro, eu respiro, o que eu ia falar não falo mais. Isso me poupa tanta coisa. Eu falo sobre isso na minha casa, no meu trabalho do dia a dia, na igreja, às vezes com os irmãos do ministério que precisam ter paciência comigo, e eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles têm, e são fiéis e servem ao Senhor, e não a mim, mas ao ministério de homens, um ministério que tem tanto me abençoado, e cada um aqui tem um ministério dentro desta igreja.
Você não pode ficar parado, você não pode ficar sentado. Deus quer agir através da sua vida. Igreja, deixa eu falar uma coisa aqui sobre a festança, porque Deus tem me incomodado sobre isso. Eu não sei quais são os seus projetos para a semana que vem, para sábado. Eu não sei qual é a sua ideia em relação à festança. Mas uma coisa eu posso te dizer. Eu lembro de uma festa em que um homem muito duro nunca tinha visto chorar na presença do Senhor. Eu lembro de uma festa em que a Daniele Moura cantava os seus louvores e eu olhei para o lado e pela primeira vez na vida eu vi meu pai chorar. Ele ali foi tocado pelo Senhor. Mas uma festa, ele ali foi tocado pelo Senhor. Eu creio que nessa festa pessoas podem ter uma oportunidade de mudança de vida, sim. E se mesmo que não haja um momento de comunhão, de alegria, de felicidade, de compartilhar em família, em parentela, um tempo juntos, numa época tão corrida na nossa agenda, não pode ser desperdiçada por um motivo, por uma dificuldade ou qualquer motivo que seja. Se mova, procure ajuda, mas tenha um tempo de convívio nessa festa, entendendo que ali o Espírito Santo de Deus está a agir também. Eu não vou nesse culto por causa disso, eu não vou para esse ministério por causa daquilo, eu não vou para a festança por causa daquilo. Temos os nossos motivos, mas a Bíblia está dizendo aqui para nós nesta noite: põe tudo isso de lado, renova a tua fé, renova a tua esperança, parte em prol dos seus objetivos e não permita que nada e nem ninguém te tire daquilo que Deus quer para a sua vida. E ponto final. Chega de lamento, chega de desculpas. A igreja, ela vive assim ultimamente. 2 Coríntios capítulo 4 verso 1 vai dizer assim, vou ler o 1 e o 16. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Olha o que o final do verso vai dizer. Primeiro, a Bíblia fala sobre a misericórdia de Deus sobre nós, ou seja, se há pastores, se há bispos, se há diáconos, se há líderes, se há obreiros, se há voluntários, não é pela nossa capacidade nem pelos nossos feitos, mas é pela misericórdia de Deus conosco. E o final do verso vai dizer: não desfalecemos. E o verso 16 vai dizer assim: por isso, igreja, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. O homem interior, e o que é o homem interior? É a alma, é os sentimentos, é o emocional, é a nossa ligação com Deus, é a nossa vida espiritual, é o nosso entendimento daquilo que Deus está a falar conosco aqui nesta tarde, nesta noite. Ele está a falar dia após dia. A palavra de Deus se renova dentro de nós, ela precisa se renovar. Então que não hajam mais dificuldades de elas se renovarem na sua vida. Não permita isso, não dê uma oportunidade para o diabo, para o inimigo das nossas almas ganhar a nossa vida. Renove-se em Cristo Jesus, renove-se através da palavra de Deus, renove-se sobre aquilo que Deus está falando contigo aqui nesta noite, e Ele está a falar. Porque nesse texto, o velho apóstolo nos convida a não desfalecermos também das aflições, e ele nos apresenta as motivações da esperança cristã. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite esquecendo disso, esquecendo que há um Deus a nos motivar, a nos fazer caminhar
a nos fazer vencer o inimigo. Que assim seja em nome de Jesus. Que você saia aqui desta noite com a certeza de que possui um tesouro, uma igreja, uma palavra do Senhor, uma vida com Cristo, e que você é um vaso de barro. Lembra que no início nós lemos isso? E ser vaso de barro é permitir-se que o Senhor venha nos quebrar e nos fazer de novo, quebrar nossos conceitos, quebrar nossos ideais, retirar as nossas certezas. Não temos certeza de nada. Quem tem a certeza é Deus, sobre a minha vida, sobre o dia de amanhã, sobre o que vai acontecer conosco. Quem sabe é Deus. Não sabemos sequer se teremos a oportunidade de estarmos aqui no próximo culto. A certeza é dele. Ele é o dono de tudo. Ele sabe o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele tem o início da enfermidade, mas ele tem um fim também, se assim ele quiser. E como igreja eu te convido a entregar a sua vida, a entregar os seus projetos, a entregar a sua família, a entregar os seus sonhos, a entregar o seu relacionamento com o Senhor, a sua vida com Deus, a sua intimidade com a casa de Deus. Às vezes eu vou evangelizar algumas pessoas e recebo motivos de todas as áreas, de todas as partes, para não servir a Deus, para não congregar numa igreja. Mas nunca eu consegui me convencer de que os motivos, que até que alguns deles são reais, porque hoje existem igrejas de tudo que é tipo, existem pastores, meu Deus, que eu até chamar de pastores é um pecado. Existem aproveitadores do evangelho, existem vendedores da palavra de Cristo. Nada contra vendedores, mas a palavra de Deus. Por isso que eu louvo a vida desta igreja, pela seriedade. As contas estão abertas para quem quiser acompanhar. Aqui não há nada obscuro, do início ao fim é tudo aberto. Não há dúvidas, mas entendo aqueles que me relatam uma situação de um pastor, de uma igreja, de uma condição no qual ele não entende o motivo pelo qual devemos congregar, como diz a palavra de Deus. Eu entendo, mas nenhuma delas me faz entender que há algo melhor do que estar aqui em congregação aqui nesta noite, orando por você e você orando por mim. E por isso eu tenho sido abençoado, e por isso a sua casa tem sido liberta, e por isso os milagres têm chegado à tua vida e à minha vida, por isso que os livramentos têm chegado até a nossa casa. É noite de nos lembrarmos dos livramentos, dos feitos, daquilo que Deus já nos concedeu. Mesmo que o momento seja difícil, mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que o desânimo tenha te tomado, volte ao primeiro amor. Volte àquele tempo no qual você entendia aquilo que Deus falava com você. Volte a ter a motivação necessária. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Eu queria que você lesse comigo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, só para deixar claro que nós somos o que, igreja? Para que a excelência do poder seja Deus e não de nós, que nós o busquemos a partir de hoje em excelência. Aí eu vou lá para o verso 12, que diz assim: de modo que em nós opera a morte. O que depender de mim e de você é morte. O que depender de nós é morte no casamento, porque nunca fazemos aquilo que precisa realmente ser feito. O marido está em conflito com a esposa, mas é incapaz de pedir um perdão, é capaz de pedir uma desculpa, e mesmo quando pede é com frieza, e mesmo quando pede da forma correta a esposa não aceita. Ou seja, é bem assim. Se depender de nós, opera a morte. Mas em vós, quem é vós aqui, igreja? Em Jesus,
a vida. O meu convite a você nesta noite é que você entregue tudo a Jesus Cristo, que não seja mais você nas suas atitudes. Eu sei que algumas pessoas sairão daqui hoje motivadas à tomada de decisões, a fazeres que precisam ser feitos, mas ore a Jesus antes, confirme se essa é a vontade dele, não se precipite, não se atribule. Se a resposta for negativa, não desanime, continue firme até que o milagre aconteça, porque esse homem aqui, ele sabia que era somente um vaso de barro, ele sabia que era fraco, ele não tinha beleza própria, mas era o que Deus guardara dentro deste homem, dentro deste vaso, que dava a esse vaso o seu maior valor. O nosso valor não é a nossa aparente beleza, não é a nossa roupa, não é o nosso carro, não é a nossa casa onde moramos, não é a nossa oratória ao falar, não é o nosso emprego, a nossa função, o nosso cargo, não. Mas o que Deus tem guardado dentro de nós, uma vida de busca, de excelência, de vida espiritual, de busca diária, de pedido de perdão, de você errar, de você cair, de você pecar, de você machucar, de você enganar, mas voltar lá e, meu Deus, isso não poderia ter acontecido, me perdoa, Deus em primeiro lugar, e voltar na pessoa e se consertar. A pessoa pode me enganar, pode me trair, pode fazer o que for, mas se ela me pedir perdão, eu vou chorar com ela, eu vou abraçá-la e vai ficar tudo bem, porque Deus age, não é mais o homem, mas é o que tem dentro de nós, é o Espírito Santo, o que ocupe o teu espaço, o teu corpo, a tua mente, o teu coração, não seja mais você propriamente, mas seja o Espírito Santo de Deus a te dirigir em tudo aquilo que você vai fazer a partir de hoje. E há muito a fazer, temos muito a fazer, e fazer no tempo de Deus, e fazer na vontade dEle. Não consigo, pastor, pede ajuda a Ele, pede forças a Ele, pede estratégias, formas que você pode fazer. Há muita coisa a fazer, há muita coisa, igreja. Que Deus coloque sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre os seus pensamentos, sobre a sua mente, esse tesouro, a graça dele sobre nós. Eu estou fazendo um curso de psicanálise, tem aulas que eu saio de lá assustado, tem aulas que eu saio de lá preocupado com as coisas que a gente acaba vendo de nós, as nossas reações, os nossos feitos, a nossa postura diante das lutas, o que somos hoje, um reflexo, um resultado de toda a nossa história, desde a nossa infância, ou seja, pessoas traumatizadas, pessoas cansadas, pessoas atribuladas, pessoas inconscientes, doentes de pensamentos, doentes da alma. Mas nós temos um Deus, uma igreja que está aqui como hospital. A igreja é lugar de gente doente, sim, para ser tratada. Mas a primeira coisa que fazemos quando olhamos alguém doente, alguém pecando, a primeira coisa que fazemos é apontar o seu erro, é falar, é fofocar. Que haja mais amor, que haja mais tratamento, que haja mais abraço, que isso muda tudo. Que nos levantemos como um povo que quer cumprir a vontade de Deus aqui neste lugar, nesta comunidade, nesta igreja. Que nós nos envolvamos mais com os projetos, com os ministérios. Vamos deixar os nossos pensamentos de lado e vamos receber nesta noite um gás da parte de Deus em relação ao cumprimento da vontade dEle na vida desta igreja. Entregue a sua vida ao Senhor. Há falhas, há coisas que você precisa deixar e não consegue,
mas não consegue porque ainda não entregou ao Senhor nosso Deus. Há pecados cometidos, sim, mas a Bíblia vai dizer que todos os nossos pecados já foram perdoados quando reconhecemos que Ele é o Salvador, quando entregamos a nossa vida a Ele, ou seja, nada de culpa, nada de peso. Você vive uma nova vida, você vive em novidade de vida. Não permita que o diabo te acuse, não permita que este peso nas tuas costas te trave, te pare. 2 Coríntios capítulo 5, verso 5 vai dizer assim, eu vou ler rápido por causa da hora. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Deus nos preparou, Deus nos deu condições de sim suportar essas lutas e vencer esses obstáculos. Não desista, outorgando-nos. Olha o que Deus nos outorgou. Mas o que é outorgar, pastor? É aprovar. Deus está aprovando aqui homens e mulheres. É autorizar. Deus autoriza você a orar pela sua casa. É brindar, ou seja, Deus nos presenteando da tua graça. É Deus nos cedendo, é Deus nos concedendo, é Deus nos consentindo, é Deus dando nesta noite a presença e a graça do Espírito Santo de Deus. É Deus nos ofertando, é Deus nos possibilitando. Lembre-se que nesta noite sim, houve uma entrega, um presente de Deus para a nossa vida, porque Paulo aqui não estava com medo dos sofrimentos e provações. Não saia mais desta igreja nesta noite com medo, mas ele sabia que Deus guardaria o seu vaso melhor, Ele guardaria o seu melhor, Ele guardaria o seu tesouro. Eu creio que Deus está a guardar a tua vida, a tua família, o teu casamento, os seus filhos, os seus projetos, o seu ministério, a sua vida com Deus, a sua igreja. Ele está a guardar, Ele está a nos livrar. Em nome de Jesus, creiamos nisso. Isto precisa ficar claro. Eu quero chamar a equipe de louvor. Isto precisa ficar claro para nós. Mas pastor, e as contradições da vida? E as dificuldades? Faça como esse homem fez. O vaso era de barro. O vaso era de barro. Permitia-se ser quebrado. Há muito tempo eu não faço isso, mas estou sentindo do coração, entendendo que eu quero fazer um chamado à frente. A quem quer nesta noite permitir-se ser quebrado como um vaso de barro pelo Senhor, para que Ele possa mudar a tua história da tua vida, mudar esse quadro desse momento do teu casamento. Um vaso de barro que possa se manifestar o poder de Deus aqui neste lugar. Se é você, eu quero convidar você a vir à frente. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que precisam disso, que precisam vir à frente, que precisam declarar publicamente a Deus e também ao inferno que você está entregando a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu emprego. Está entregando tudo ao Senhor, porque mesmo que tudo trabalhe contrário e nós não vejamos, há um tesouro de Deus aqui neste lugar, para quem reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Jeová Jireh, é aquele que cura. Deus quer derramar nesta noite aqui cura, restauração e libertação. É você que quer ser quebrado pelo Senhor? Vem à frente.